Homens e mulheres devem treinar da mesma maneira? Ou será que existe alguma diferença? Eu tenho acompanhado a literatura há muito tempo e vejo que só mais recentemente a gente começou a ver estudos publicados comparando efetivamente treinos para homens e para mulheres, considerando os aspectos fundamentais como menopausa, ciclo menstrual, variações hormonais, utilização de contraceptivos ou reposição hormonal. E por isso eu digo para vocês, sem medo de errar, que mulheres não devem fazer o mesmo treino de homens. Isso não significa que os princípios de treinamento sejam diferentes. Os princípios são iguais. A gente passou em vários momentos por esses princípios, a gente falou em vários desses princípios ao longo dos nossos vídeos aqui, das nossas aulas, mas um ponto que é fundamental vocês perceberem aqui, cara, de maneira prática, ao longo da vida, os homens têm basicamente uma mudança, que é a idade, que reflete diretamente na liberação do principal hormônio do homem, que é a testosterona. Já as mulheres têm uma variação muito maior hormonal. Por exemplo, mulheres, ao longo da sua vida reprodutiva, elas têm o ciclo menstrual. Então isso gera uma mudança hormonal ao longo do mês, sempre, com frequência. Alguns hormônios em alta, outros hormônios em baixo, uma mudança nesses hormônios. Ao longo da vida, frequentemente as mulheres engravidam, o que muda completamente ao longo da vida. É comum que, chegando próximo da idade avançada, as mulheres entrem na menopausa, que é uma redução significativa de um hormônio importante para a mulher, o estrogênio. É comum também que elas façam uso de algum tipo de terapia hormonal, como o uso de contraceptivo oral, que não deixa de ser um hormônio, ou a reposição hormonal durante a menopausa. Então a mulher tem muitas variações e é importante a gente saber lidar com cada uma delas. Mas, de novo, os princípios permanecem os mesmos, só que existem questões a considerar. Por exemplo, os padrões hormonais da mulher, como o ciclo menstrual, a utilização de contraceptivo ou reposição hormonal e a gravidez e menopausa, elas alteram diretamente, função muscular, respostas ventilatórias, saúde óssea, sistema nervoso, estabilidade, ligamentos. Enfim, muitas coisas podem ser alteradas por causa dessas variações hormonais. Então é fundamental a gente levar elas em consideração. Mas isso não significa necessariamente que, cara, obrigatoriamente vai ser tudo diferente. Por exemplo, nessa revisão narrativa feita pelo Nuso, é uma revisão narrativa, né? Mas ele apresenta algumas coisas que são o que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, os programas de treinamento devem focar em objetivos individuais. Sempre. A gente sempre fala nisso. As prescrições são neutras quanto ao sexo, não precisam ser específicas para homens e mulheres. Contanto, situações onde a prescrição individualizada não é possível conhecer essas diferenças médias pode ser útil. Eu nem vou falar das diferenças médias que ele aborda no estudo, mas eu vou falar sobre algumas questões que ele traz. Por exemplo, mulheres geralmente preferem exercícios para membros inferiores e tronco e requerem mais supervisão e instrução, enquanto homens preferem exercícios mais para a parte superior do corpo. Eles gostam de colocar mais peso, muitas vezes acabam prejudicando a execução até por causa disso, né? E, cara, eles gostam de desafios e competições, isso é algo muito comum do público feminino. Então, é fundamental levar em consideração essas coisas. Outro aspecto, que muitas vezes as pessoas esquecem. Esse foi um estudo que foi feito com atletas de rugby, Assim, pegaram os treinadores de rugby de equipes que tiveram, experiência em equipes masculinas e femininas e perguntaram para eles, cara, vocês veem diferenças quando vocês vão treinar homens e mulheres? E eles falam, cara, de novo, os princípios de treinamento são iguais, mas é comum que homens jogam bem para se sentir bem com eles mesmos, enquanto mulheres precisam se sentir bem para jogar bem, para treinar bem. Então, a questão psicológica varia muito. Ele coloca nesse estudo vários outros aspectos, assim, que mulheres normalmente precisam de mais suporte, é legal ter, elas gostam de entender mais sobre o porquê elas estão fazendo, homens gostam mais de competições, coisas do que a gente está falando. Então, assim, é diferente treinar homens e mulheres, mas no programa de treinamento, o que eu quero que vocês fiquem atentos não é só isso. Primeiro momento, a primeira fase da vida da mulher é que ela tem o ciclo menstrual. Assim, não que o ciclo menstrual vai interferir diretamente, vai interferir em tudo relacionado ao treino, Embora existam momentos em que eu tenho a elevação de estrogênio, outros momentos eu tenho a elevação de progesterona, que são hormônios, totalmente diferentes, mas isso não significa que isso é que vai alterar todo o meu programa de treinamento, porque é impossível eu prescrever um programa que seja totalmente sincronizado com o ciclo se eu não fizer testes adequados para isso.
E por que que esse estudo fala isso? Porque ele mostra que, cara, os ciclos dificilmente são regulares, é possível que a ovulação aconteça num momento, depois em outro, enfim. Tudo pode mudar ao longo do ciclo e não vale a pena você tentar prescrever baseado só no ciclo. O que eu faço, e a gente teve um outro estudo até mais recente falando a mesma coisa, falando que, olha, não dá para você periodizar pensando só no ciclo, tentar sincar isso, porque a ovulação pode acontecer, né, no dia 14, que seria o dia normal, mas ela pode acontecer em qualquer outro dia. Então você tem a expectativa e a realidade que são completamente distintas uma das outras. Mas ao mesmo tempo, eu que treino muitas mulheres, o que eu percebo é que algumas delas têm uma influência muito grande do ciclo menstrual no treino e outras menos. Então o que que eu faço? Eu individualizo, né? É comum que, chegando próximo da menstruação, ali na TPM, alguma coisa pode mudar ou não. Né? Para algumas mulheres começa já a ficar mais difícil a treinar. Mas é mais comum que o final da menstruação, depois que a mulher já teve uma perda muito grande de sangue que ela não desempenhe tão bem, isso começa a melhorar à medida que ela entra na primeira fase do ciclo. Eu nem vou ficar falando tanto aqui das fases do ciclo, nem sei se vale a pena, né, mas o objetivo é só mostrar que existe uma influência sobre isso. E o principal é você, se você é mulher e está assistindo esse vídeo, é você perceber se a influência foi do ciclo ou se foi de outros fatores. Porque qualquer pessoa, homem, mulher, novo, velho, todo mundo vai ter influência ao longo do seu dia. Vai ter dias que você vai estar com mais vontade de treinar, outros que você vai estar com menos. É normal. Tem dias que eu estou mais motivado, tem dias que eu estou menos. Se eu dormir pouco é mais difícil, se eu estou com estresse no trabalho é mais difícil. Enfim, se eu briguei com a minha mulher, tudo pode alterar a sua capacidade de treino e recuperação. Então é importante você analisar muito bem se no seu caso é isso ou não. A gente já teve clientes aqui que treinaram comigo por mais de 10 anos e eu nunca percebi que era o ciclo que influenciava o treino. Porque a mulher tinha estresse no trabalho, tinha estresse com o filho, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá e tal, e a gente via que tinha momentos que rendia muito e outros momentos que nem tanto. Eu só consegui perceber quando essa mulher, ela ficou 2 anos sem trabalhar, cuidando da família e tal, né, uma opção deles, da família. E, cara, e aí foi nítido assim, cara, agora a gente tem bem menos estresse externo e existem momentos em que você não tá treinando tão bem. Como é que tá, né? Em qual momento do ciclo você tá? Era sempre no mesmo momento. Sempre assim, chegando perto da menstruação, e nos 2, 3 primeiros dias da menstruação, depois ela já voltava a render melhor. Então o que que eu fiz? Esse foi exatamente o momento em que eu coloquei deload no treino dela. Era sempre um treino novo, mais leve, mais tranquilo, para que ela se sentisse bem para treinar. Eu já tive alunas que, chegando perto da menstruação, quando o útero está bastante vascularizado, tem um aumento significativo da dor na lombar. Inclusive, essa aluna que eu estou em mente agora, ela tinha dor, por exemplo, para fazer o hip thrust, que é um exercício que não tem tanta característica em gerar dor lombar. O deadlift tem mais, mas no caso dela era o hip thrust. Talvez porque pressionava ali próximo da região. Então o que eu faço é sempre individualizar. E é muito importante que você que está assistindo esse vídeo pense sempre nisso. Cara, será que tem algum fator? Se você ficar com alguma dúvida, me manda mensagem. Enfim, se eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar. Né? Pô, Rafa, será que é isso? Isso aqui que eu estou sentindo? Enfim, eu sempre vou querer ajudar. Mas o normal é muito legal que você observe o seu corpo, que você tenha autoconhecimento para perceber essas nuances, se é realmente algo do ciclo ou não. Porque se for, você pode fazer pequenos ajustes para que isso não seja um problema. E aí, às vezes, já pensando em homens e mulheres, será que contraceptivos afetam a sua capacidade de treinamento? Cara, o que a gente tem na literatura, de todos os tipos de contraceptivo, existem vários tipos, tempos de uso, formas de usar, enfim, mas de maneira geral, o contraceptivo ele não interfere negativamente na sua capacidade de ganhar músculos. Se interfere em alguma coisa, ele ajuda um pouquinho, beleza? Ou não interfere, ou ajuda um pouquinho, mas ele pode dificultar um pouco o processo de emagrecimento no longo prazo. O cara toma durante muito tempo. A gente tem alguns estudos que mostram uma possibilidade de você ter mais dificuldade de perder peso ou manter o seu peso, né, ao longo do tempo. Mas, de novo, isso é uma possibilidade. Sabendo disso, como é que eu ajusto o treino? Cara, talvez eu, para uma pessoa que eu já sei, que tem uso de contraceptivo prolongado, cara, eu tente colocar um pouquinho mais de cardio para aumentar o gasto energético e tentar minimizar essa questão. Mas, de novo, é o máximo que dá para fazer, não é isso que vai interferir diretamente no treino. Outro momento importante da vida da mulher, menopausa, né? Assim, mulheres na menopausa têm uma redução significativa de um hormônio chamado estrogênio, e esse hormônio estrogênio, ele tem um decréscimo muito grande, né? A menopausa, ela costuma acontecer em torno dos 51 anos, mas ela pode começar bem antes, 35, 40, 45. Normalmente ela começa ali por volta dos 45, onde começa a ter uma mudança significativa desse hormônio, às vezes alto, às vezes baixo, e é onde tem todos aqueles sintomas que as mulheres relatam, fogachos, calores, etc, tal, não sei o que, bam. Enfim, um monte de sintoma que a mulher nesse momento relata, normalmente é nessa fase, né, ali que está chegando próximo da menopausa, porque a menopausa ela é caracterizada pela cessação da menstruação e, como consequência, né, uma queda
significativa desse hormônio estrogênio, e isso afeta sim a capacidade de treino e recuperação da mulher. Isso dificulta bastante ela ganhar massa magra, isso faz com que ela, né, tenha mais dificuldade em relação à massa óssea, reduz o metabolismo. Esse é um hormônio importante para isso tudo. E talvez por causa disso que recomende-se muito fazer a reposição hormonal, obviamente, sob orientação médica, né? Não sou eu que estou dizendo que você tem que fazer, você vai procurar seu médico para entender se esse é o seu caso. Mas durante o período da menopausa é comum, né, que haja a reposição hormonal para tentar minimizar um pouquinho esses efeitos, já que eles são bastante deletérios ao longo da vida, especialmente porque atualmente, né, a nossa expectativa de vida está cada vez maior. Mas não sou eu que vou, né, dizer quem tem que fazer, é um médico, orientada, tal, beleza? Mas assim, existe. E quando a minha aluna tá na menopausa, eu já sei que ela vai precisar de muito mais empenho, vai ter que se treinar com muito mais intensidade, talvez mais volume, para conseguir ter algum resultado. Tanto, obviamente, por causa da idade, que dificulta tudo, como pela redução desse hormônio estrogênio, que afeta uma série de coisas no nosso corpo, né? Não só a parte músculo-esquelética, mas afeta questões cerebrais, afeta vários outros órgãos do nosso corpo, né? Incluindo várias liberações hormonais que são feitas ali pelo cérebro e hipotálamo. Mas, Rafa, agora vamos para o treino propriamente dito. Será que mulheres respondem de forma diferente aos homens? Cara, resposta curta, não. Resposta curta, atenção aos detalhes. Homens, teoricamente, já são maiores e têm mais músculo. Se um homem de 100 quilos ganha 10% de massa magra, são 10 quilos. Se uma mulher de 50 quilos ganha 10% de massa magra, são 5 quilos. Então, assim, do ponto de vista absoluto, o homem ganhou mais. Mas do ponto de vista relativo, foi a mesma coisa, foi igual. Então, assim, se a gente for comparar maçã com maçã, muito provavelmente não vai haver diferença. A única diferença que pode acontecer é que as mulheres acabam hipertrofiando mais determinado tipo de músculo e homens outro tipo de músculo. O que você vê nessa imagem é exatamente isso, ó. Os dois hipertrofiaram na mesma magnitude, embora o homem tenha partido demais e tenha, né, chegado a valores extremamente altos, as mulheres partiram de um pouco menos e passaram de 1.000, e aqui não importa muito qual é a medida, tá? Então houve uma melhora. Em relação ao percentual, foi de 18% e 17%, ou seja, nenhuma diferença estatística. Os homens tiveram um incremento maior, né, do tipo de fibra tipo 2, e as mulheres tiveram um incremento. As mulheres tiveram maior incremento nas fibras tipo 2 e os homens tiveram maior incremento nas fibras tipo 1. Então existem diferenças sobre isso. Até porque, cara, mulheres são mais oxidativas do que homens. Eu não coloquei aqui, mas é comum que mulheres gastem mais gordura como fonte de energia do que homens. Elas têm uma capacidade oxidativa maior. Isso pode ajudar a justificar alguns aspectos, mas não tudo. Mas certamente o que a gente tem na literatura é que não existe diferença na resposta entre homens e mulheres para o treino de força, embora exista a diferença sempre entre pessoas. Você vê, tem algumas pessoas que respondem muito, tem algumas pessoas que não respondem nada. Inclusive, na extremidade aqui, a gente tem um homem e uma mulher, tá vendo? Mulher é o cinzinha claro, o homem é o preto. Você vê que tem um homem ou uma mulher respondendo muito, um homem ou uma mulher respondendo de forma negativa no mesmo programa de treinamento. Mas, na média, a maior parte das pessoas teve um incremento de 4,8%. Então, houve uma melhora para todo mundo muito similar, né? Tem homem e tem mulher que responde de forma expressiva, tem homem e tem mulher que responde evoluindo ao treinamento. Então, não existe diferença, mas existe diferença individual, isso vai acontecer sempre. O que a gente sabe para as mulheres são menos fadigáveis, então é comum eu querer treinar elas com, né, repetições mais altas. É comum eu colocar 15, 20 repetições para mulheres, enquanto para homens é muito difícil eu chegar nesses valores. Então, o que eu costumo fazer é, existe uma faixa de repetição em que você treina melhor. 8, 10, 12, isso tem que ser a maior parte do seu treinamento. Mas treina um pouquinho também acima disso e um pouquinho também abaixo disso em relação à faixa de repetição. Isso tem uma relação direta com o peso que você usa, né? Para os meus clientes aqui, o que eu vejo é que a maior parte dos homens treina melhor entre 6 a 10 e a maior parte das mulheres treina melhor entre 8 e 12, 15 repetições, entre 10 e 15 repetições. Então isso é uma média, beleza? Se essa é a faixa que você treina melhor, eu vou fazer alguns exercícios um pouquinho mais, alguns exercícios um pouquinho menos, para a gente pegar todo o espectro de faixa de repetições que eu acho legal. Isso pode acontecer num treino, pode acontecer em treinos diferentes, beleza? O que a gente vê também é que mulheres tendem a subestimar um pouquinho mais a carga, então para mulheres eu tendo a ser um pouco mais rigoroso em relação a aumentar o peso ou o número de repetição, ou seja, progredir mais, porque eu sei que elas podem, é comum. Mulheres normalmente podem descansar menos do que homens, né? 1 minuto de recuperação é pouco para um homem, mas pode ser suficiente para uma mulher. A gente tem alguns estudos mostrando isso, né?
Mulheres frequentemente suportam mais volume de treinamento, então é comum que eu coloque mais dias de perna para mulher, elas suportam bem isso sem problema. Só que no final das contas, o que mais importa para você ter resultado não é se você está fazendo mais perna, mais braço, mais X, mais Y, mais Z. Óbvio que isso é importante, mas no final das contas, o fundamental é que você faça o que tem que ser feito. Então, o que eu sempre digo é, cara, eu preciso encontrar um programa em que você consiga realizar de forma consistente para que você tenha resultado no final das contas. E a gente vai fazendo ajustes individuais para que você consiga melhorar. Então isso é o que eu faço no meu trabalho aqui, né, no estúdio, no Aluno de Trainers, é o que eu faço no Mundo Online, é o que a gente tende a fazer com a maior parte dos nossos clientes, e é assim que eu quero tentar ajudar vocês, né, um pouco de forma geral aqui no vídeo, mas sempre respondendo perguntas para ajudar vocês a entenderem como entender o corpo de vocês para ter as melhores respostas e os melhores resultados. Se você curtiu esse vídeo, curte ele com um amigo, compartilha, enfim, deixa o seu comentário aqui. Se ainda ficou alguma dúvida, eu tentei ser um pouco mais geral nele, mas pode ser que tenha ficado alguma dúvida, eu posso me aprofundar em algum tópico desse se vocês gostarem desse tipo de conteúdo e acharem que vale a pena. Então curte aqui para eu saber que você está gostando, né? Segue, se inscreve aqui no nosso canal para você receber as notificações e compartilha com quem você acha que vai ouvir e precisa ouvir esse tipo de conteúdo, beleza? Sempre bom estar com vocês. De novo, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!